Te pedimos, Senhor, que venha usá-lo poderosamente, Senhor Deus, e que a palavra que já colocaste no coração dele, também, Senhor Pai, seja trabalhada em nossos corações, de forma, Senhor Deus, que sejamos edificados por ela. Que ela também, Senhor Deus, alcance os corações que porventura ainda não te conhecem. E faça, Senhor Deus, morada. Sim, Deus, anima e consola-nos, ó Senhor Deus, por meio daquilo, Senhor Deus, que o teu servo já preparou, já estudou, Senhor Pai, com a ajuda do Teu Espírito Santo. É isto que nós te pedimos e te damos graças, em o nome de Jesus. Amém. Gostaria de saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Para mim é motivo de muita alegria estar retornando a esse lugar que foi o primeiro lugar que eu tive a oportunidade de tocar. Vendo aqui os queridos irmãos, meu coração se regozija. Porque 60 anos e uma orquestra tão jovem. Porque lá no céu, pastor, pelo que eu leio na Bíblia, não vai ter tempo. Nós não vamos mais nos preocuparmos com o horário. Então 60 anos vai passar rapidinho. Depois vai passar 100 anos, depois 200 anos. Depois 300 anos louvando e agradecendo e agradecendo. Então é muito especial poder estarmos aqui. Minha saudação, irmãos, ao pastor presidente da igreja. Eu tenho uma memória muito boa, irmãos, então eu tenho que anotar, senão eu esqueço de tudo. Mas eu anoto aqui, como passei por 20 anos dentro da vida militar, a gente tem a alegria de poder ter a anotação para a gente não esquecer. Então, eu trago meu abraço, pastor, do pastor Ivonildo, dessa igreja. Trouxe, quando eu falei que estaria aqui, hoje eu vou estar aqui, amanhã nós vamos estar lá em Cruz Alta, celebrando também o aniversário da orquestra lá. O pastor Ivonildo deixou um abraço ao pastor Leandro, a irmã Ana, também ao vice-presidente, pastor João, a irmã Ruth. Conheci também o pastor, nosso pastor emérito, pastor Agemiro, a irmã Jureci, e também vendo aqui também o pastor Leonardo, que foi o pastor Davi, que foi o primeiro pastor que autorizou eu tocar na igreja. Com muito medo, com muito receio. E o pastor Davi, de forma tão carinhosa, permitiu também o nosso evangelista, o irmão Pedrinho. Pode sentar, irmãos, por gentileza. Nesses pequenos momentos que eu vou estar aqui trazendo a palavra, eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que Deus tem permitido que a gente possa viver. E eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele fez por mim. Eu digo que nós vivemos na vida cristã, nós vivemos em setores. E é tão especial. Eu me alegro porque Papai do Céu permitiu que eu pudesse me tornar músico. Cresci dentro de um lar cristão, onde meu pai, o irmão Lauro Soares, alguns conhecem, foi maestro aqui também, regeu aqui na época do irmão Braga, ajudava. Volta e meia, quando alguma escala batia, ele ajudava aqui também. E cresci, eu falo que eu cresci vendo os meus heróis. Hoje em dia nós temos heróis na Disney, nós temos heróis na Marvel. Os meus heróis eram aqueles irmãos que estavam ali sentados tocando. E eu ficava na frente ali, olhando, dizendo, será que um dia eu vou poder tocar ali? Cresci fazendo isso. Hoje eu vejo meu filho Lucas, está ali tocando tamborinzinho, e me alegrei de ver o irmão tocando pandeiro. Porque com 7 anos de idade, irmãos, lá em Cruz Alta, passou um irmão e deu aula de música para todo mundo. Deu aula de violão e eu, nesse ano, estava acometido por uma doença muito grave, febre reumática. Eu passei 1 ano hospitalizado, não aprendi a tocar violão. Quando eu voltei do hospital, meu pai pegou e viu aquele monte de violão. Eu falei, pai, o que eu vou tocar? O pai teve uma ideia. Você pode tocar o pandeiro. E o pandeiro era quase maior que eu. E ali eu comecei com 7 anos de idade, fui escalado no círculo de oração para ajudar as irmãs. Nós andávamos por Boa Vista do Cadeado, por locais ali que às vezes a gente chegava pura terra,
Só o olho de fora que não estava com poeira, mas feliz da vida carregando aquele pandeiro, aprendendo a tocar. E ali foi a minha iniciação musical. E depois dali, todas as portas que Deus foi abrindo. Eu gostaria de abrir com os irmãos, meditar com os irmãos, e os irmãos me permitam, eu utilizo, irmãos, o celular, porque em 2021 eu quase fiquei cego, e eu vou contar para vocês rapidinho o que Deus permitiu. Eu carrego a minha Bíblia, porque eu creio que o Papai do Céu pode me curar. Eu creio todos os dias que o Papai do Céu pode falar assim, ó, veja. Mas, por enquanto, o Papai do Céu ainda me permitiu ter o recurso eletrônico. Então, lá em 2 Coríntios, irmãos, no capítulo 1, no verso 3, fala assim, ó, louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai misericordioso e Deus de todo, gravem essa palavra, encorajamento. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que com encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros, quando eles passarem por aflições. Temos firme esperança de que, assim como vocês participam de nossos sofrimentos, também participarão de nosso encorajamento. Vai lá para o 21, 22, fala o seguinte, ó. É Deus quem nos capacita, e a vocês permanecemos firmes em Cristo. Ele nos ungiu e nos identificou como sua propriedade, ao colocar em nosso coração o selo do Espírito, a garantia de tudo que Ele nos prometeu. Amém? Quando eu estava aqui meditando, irmãos, como que eu vou conversar com um grupo que está em atividade há 60 anos? A palavra que veio ao meu coração é encorajamento. Porque se nós não tivermos coragem para caminhar em relação a um projeto como esse, e eu falo com propriedade porque eu já fui um músico ruim. E os irmãos que estão sentados aqui na orquestra sabem o quanto é uma bênção quando chega um músico na orquestra e ele é ruim. E ele passa por um período de tempo ruim, até que ele comece a se tornar um músico bom. E somente nas igrejas, ontem eu estava conversando com o irmão, eu contei para ele que eu dava aula, irmãos, para o filho do comandante-geral da Polícia Militar lá em Minas Gerais. E o coronel Rodrigo falava para mim assim, ó, existem somente 2 públicos que valorizam música. Quem tem muito recurso. Quem é muito abastado sabe que a cultura é algo muito importante. Tanto que os reis, nas suas formações, a última parte da formação de um rei era conhecer as artes. E ele falou para mim, o coronel Rodrigo falava comigo, ele falava, tem 2 públicos que valorizam música. É quem tem muito recurso e os irmãos da Assembleia de Deus. E é verdade, porque aonde eu boto o pé nesse país, irmãos, e fora dele, eu encontro um grupo se dedicando para ser um pouco melhor. Para fazer algo. Ontem aqui no coral nós conversávamos sobre isso. Viemos no ensaio do coral ver como Deus foi maravilhoso em permitir que nós estejamos fazendo uma função sendo imperfeitos. Porque Ele poderia colocar os anjos para fazer. Mas Ele permitiu que nós estivéssemos fazendo isso. Então, irmãos, quanto custa encorajar alguém? Eu trabalho, irmãos, diuturnamente, dando aula. Então eu não gosto de conversar com a igreja sozinho. Eu gosto de participar. Quanto custa, irmãos, encorajar alguém? Nada. Mas quantos de nós, às vezes, já passamos por uma situação de estar tocando e errar aquele sustenido, aquele bemol, e alguém fala o quê? Mas que luta, hein, irmão? Está tocando mal. Jesus amado. Eu já teve irmãos que foram conversar com a minha mãe,
porque eu era baterista. E às vezes a gente da bateria, se não tiver o aquário, a gente é tomado de uma graça toda especial e a gente toca um pouco mais forte. E eu lembro, até hoje, o pastor Davi, quando chegou ali em Cruz Alta, eu comprei uma bateria imensa. Eu fui lá no escritório dele e falei, pastor, eu queria que o senhor orasse para consagrar um instrumento. Ele chegou na frente da bateria e coçou assim, falou, meu Deus, Ediel, mas não tinha um outro instrumento que eu pudesse comprar? E ele riu, eu falei, pastor, mas papai do céu permitiu que eu aprendesse esse instrumento. E ele riu, orou por nós. Estar vivendo música nos dias de hoje, irmãos, é uma tarefa extremamente árdua. Sabe por quê? O mundo tem tentado de todas as formas entrar e levar os nossos filhos através da música. Quem já ouviu falar de um cantor americano chamado Travis Scott? Quem já ouviu falar? Ele é um cantor de rapper, já vi algumas mãos levantadas. Eu enxergo mal, irmãos, mas eu enxergo um pouco. Travis Scott fez um show, onde a entrada do show, pastor Leandro, é uma foto, uma montagem da boca dele, como se ele estivesse com a boca aberta. E ele falou que, através do que ele cantasse, ele levaria milhões ao inferno. Em 2021, em Houston, ele faz um show. Eu vou mostrar aqui, os irmãos não vão conseguir ver. Vou mostrar, mas o pastor aqui acredito que vai conseguir ver. Ele faz uma apresentação lá em Houston. E nessa apresentação, ele muda totalmente o cenário. E esse é o cenário que ele coloca. É uma caveira, irmãos. Nesse show, 10 adolescentes morreram esmagados, pisoteados. Adolescentes que foram puxados, quem sabe, por uma música que faz com que eles sintam alguma emoção. Só que eles foram naquele show e nunca mais voltaram. Foi ceifada a sua vida. Há um tempo atrás esteve aqui no Brasil uma cantora chamada Lady Gaga. Quem já ouviu falar do nome dessa mulher? Ela fez uma apresentação na praia de Copacabana. 2.300.000 pessoas foram lá assistir. Sabe o que é isso, irmãos? Usa-se a música para levar o inferno para essas pessoas. E nós aqui, estamos sentados, fomos escolhidos para combater isso. Quando eu pego o meu instrumento, eu tenho que ter uma convicção. O diabo se levanta para querer destruir isso. Ou você tem facilidade de trabalhar com música. Anos e anos nós vamos labutando para tornar um instrumento bonito, para conseguir conduzir as técnicas, para aprender. No nosso Brasil, quanto é um instrumento? Depois que compra o instrumento, tem a corda, às vezes tem o arco, os irmãos do violino. Eu trabalho, irmãos, desde 2013, com um projeto cristão missionário, chamado Global Missions, do maestro muito conhecido, o maestro Kent Kirkland. E nós viajamos o mundo, já fomos para Nova York, já fui para a Escócia, no maior festival de música do mundo, cooperar. Por que na Escócia, irmãos? A Escócia está tomada de empresários satanistas que chegam e oferecem valores altíssimos pelas igrejas, pelo terreno das igrejas. Nós estávamos lá conversando com o pastor e ele falou, aqui o valor da igreja era em torno de $300.000. O empresário chegou e ofereceu 3 milhões. Simplesmente para comprar o espaço e fechar. E eles pegam aquele espaço e transformam numa boate, transformam em alguma coisa. Eles não nem sequer, eles tiram o layout da igreja, eles transformam aquele lugar a um local de culto satânico. Nós estávamos aqui agora, há mais ou menos 2 semanas, eu estive aqui em Buenos Aires, nós estávamos cooperando com a Celebration Orchestra, uma orquestra americana, e nós fomos fazer uma apresentação num dos dias ao ar livre.
E tinha uma irmã que estava com o seu violino que custa $80.000. E aí nós falamos assim, irmã, mas $80.000 no câmbio de hoje dá em torno de uns R$400.000. Eu perguntei, por que a senhora está com esse instrumento aqui? Ela falou, por anos e anos eu pedi o melhor a Deus. Porque eu tenho plena convicção que quando eu estou servindo a Deus, pessoas estão sendo curadas. Quando eu estou tocando, eu sei que alguém que entrou com depressão vai ser sarado. Nós estamos ali em Santa Rosa, irmãos, há 2 anos. E, de uma forma muito especial, um dia no culto de Santa Ceia, quando terminou o culto, o irmão veio e me abraçou chorando. Eu falei, o que aconteceu, será? Ele falou, irmão, eu entrei hoje aqui com uma tristeza no meu ser, com uma amargura, e eu falei, meu Deus, o que eu estou sentindo? E quando vocês começaram a tocar o hino Grandioso És Tu, foi a mesma coisa que alguém pegar dentro do meu peito e tirar. E eu estou sentindo uma alegria que eu não sentia há anos. Entenda, irmão, o encorajamento que Deus permitiu eu estar aqui hoje é para que você entenda que no seu círculo de amizades, Deus te separou para que você seja a diferença nesse período de tempo. Deus tem feito algo tão lindo, irmãos, porque aqui no nosso Brasil, ainda podemos estar aqui louvando a Deus. Ainda podemos vir, botar nossa roupa mais bonita, ficamos felizes, me dá uma alegria cada vez que a gente vem na igreja, porque eu arrumo, eu boto a gravata, eu penso no relógio, eu penso no perfume, e nós podemos vir e abrir a nossa Bíblia livremente. Essa semana eu compartilhava com o pastor Ivonildo sobre o que está acontecendo na China. O governo chinês, ele é declaradamente ateu. E lá 30 pastores foram presos, acusados de fazer culto. É um crime. E é por isso que eu vivo hoje, irmãos. Eu sonhei a vida toda em me tornar o melhor músico possível. Estudei, irmãos, mais que tudo que eu podia. E aprove a Deus de, em 2004, entrar no exército, passar 6 anos e conseguir galgar, em 2009, passar no concurso para sargento músico fuzileiro naval. Tinha uma vaga para o Brasil inteiro. E Deus permitiu eu passar. Fui servir lá no Rio de Janeiro, depois fui convidado a trabalhar lá em Brasília. Só que Brasília eu não sentia que eu poderia estudar, a gente tinha uma rotina muito pesada. E aí eu faço outro concurso público para a Orquestra Sinfônica da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Estava estudando, em 2019, eu sou convidado a ministrar aula na principal academia militar dos Estados Unidos, na Academia Militar de West Point. Sabe o que eu fui lá ensinar? Quem lembra qual o instrumento que eu falei para os irmãos que eu comecei na igreja? Fui lá ensinar pandeiro. Tamborinzinho que o Lucas está ali tocando. Fui chamado para estar lá durante 3 semanas ministrando aula, num dos lugares mais importantes do mundo. E eu parava a todo momento e pensava, como o Papai do Céu é bom, porque Ele permitiu eu aprender na casa dEle para dar frutos lá fora. Todas as vezes que eu estava tocando, eu falava assim, nós às vezes estávamos numa solenidade, nós às vezes estávamos tocando em alguma apresentação, eu falava, Senhor, que no momento que eu esteja tocando o meu instrumento, eu não posso falar de Ti, mas que as pessoas enxerguem um alto nível musical, que elas tenham curiosidade de vir falar comigo, por que eu toco bem. E muitas vezes aconteceu de nós tocarmos na rua, e aquela pessoa virar meu aluno, e depois vir a converter. Deus nos chamou, irmãos, para que nós possamos encorajar essa juventude que hoje está nas telas, para que larguem as telas e comecem a viver o ID. O ID nosso, músico, é pegar e tocar. Nós lá na Escócia,
Não quero me alongar, já vamos para o final. Lá na Escócia, irmãos, nós fazíamos um culto dentro de um local onde não falava assim, não falava que era culto. Colocava-se todo dia assim, apresentação de jazz. E nós parávamos na frente daquele local, entre 4 e 5 músicos, e nós tocávamos. E entravam as pessoas para assistir um show de jazz. E quando nós começávamos a tocar, o maestro Kemp começava a falar do amor de Deus. E nós tocávamos cerca de 40 minutos, e depois nós fazíamos um intervalo de 20 minutos, onde toda a Big Band, toda a orquestra descia, e nós íamos conversar com quem estava ali assistindo. Numa noite nós tínhamos 19 nacionalidades assistindo a apresentação. E aquelas pessoas entravam porque elas queriam ter cultura. O ser humano, quando ele já tem dinheiro, quando ele já tem condição, ele quer ser moldado a alguma coisa, a cultura. O meu médico, o Dr. Arthur, oftalmologista, ele falou assim: Gediael, é fácil você falar de Jesus para pobre. Chega com um prato de comida e fala. Agora, chega lá no nosso bairro onde eu vivo, onde o cara tem Lamborghini, Ferrari, a casa dele tem 4 andares, e tu vai falar que ele precisa de Jesus, ele vai dizer assim, para quê? Como que eu vou abrir a porta para falar com essa pessoa? Através da cultura. Através da minha qualidade musical, eu vou conseguir entrar nesses locais. Irmãos, tudo estava andando 100%. Em 2021, eu sou convidado, pastor Leandro, para ir morar nos Estados Unidos. E eu estava radiante, eu ia trabalhar lá em Astoria, no Queens, ajudar uma igreja que queria formar uma orquestra. E na semana que eu ia pedir demissão do meu serviço, cheguei na sexta-feira, falei com o meu chefe, eu vou embora da polícia. O pastor lá de Astoria orou por nós, estava tudo certo. Sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Na quarta-feira eu acordei com um pontinho preto no meu olho, assim. Fui ao médico, descolamento de retina. Isso era quarta-feira. Na quinta-feira o médico falou, vamos te operar de tarde. Na quinta de manhã, eu tive o descolamento total da retina, eu já não consegui mais enxergar desse olho. E aí começa o Papai do Céu a dizer assim, ó, antes tu ia, agora eu cuido, tudo teu. Porque eu, como músico, eu tinha assim, Deus vai me abençoar, as portas vão se abrir, e eu vou fazer. Hoje, quando eu recebo um convite, eu penso assim, meu Deus, como que eu vou conseguir ir fazer? E o Papai do Céu sempre fala comigo, eu vou na frente. 3 semanas após, estava com o olho esquerdo operado, mesma coisa no olho direito. Fui operado numa segunda-feira, passou segunda, terça, quarta, na sexta-feira eu tive uma hemorragia muito grave e um novo descolamento. Em 3 semanas eu saí de uma condição de estar indo embora, viver o meu sonho, feliz da vida, para uma condição de caos, sentado dentro de casa, cego, sem enxergar nada, irmãos. Fiquei cerca de 90 dias sendo carregado, alimentado, cuidado pela minha esposa Marielle, que está ali, com a nossa pequena congregação. Graças a Deus, irmãos. Porque naquele período de tempo o Papai do Céu começou a me moldar. Quantas vezes nós achamos que somos alguma coisa? Quantas vezes nós fazemos um solo e a gente diz o quê? Hoje eu toquei bem. Nada é para nós. Nada é para nós. 2023, para ser mais breve com vocês, a história é muito longa. Na semana que eu vou no médico, toda semana o médico todo mês ele fazia a aferição da minha visão. O médico vai e fala assim, Gediael, eu acho que você vai ser aposentado da vida militar. Aquilo foi que nem uma bomba para mim. Naquela semana, eu avisei o meu pai, e o pastor Ivonildo foi ali em Cruz Alta, numa EBO. E num culto ele vira para a orquestra, após tocar um hino e fala,
Vocês conhecem algum militar? Faz 8 anos que eu sonho em montar uma orquestra e não consigo. Se vocês souberem de alguém... E o meu pai me ligou e falou: Jael, por que tu não conversa com o pastor? Vem fazer uma visita ali, falar sobre música. E traz os netinhos, que o meu pai ele tinha uma segunda intenção, ele queria ver os netinhos, não era só eu. E eu falei, com certeza. Falei com o pastor e viemos fazer uma visita técnica ali em Santa Rosa. Fizemos a visita técnica no dia 23, 24 de junho. No dia 13 de julho, eu passo por uma perícia médica, e a médica fala assim, você quer aposentar? Eu falei, agora não. Agora eu já não estava mais bem, eu falei, não quero mais sair. Ela falou, fica tranquila que o processo demora de 3 a 4 anos. Isso se você for aposentado, porque nós vamos tentar, de todas as formas, colocar nem que seja você para atender um telefone. E eu falei, ainda bem. Saí dali, liguei para o pastor Ivonildo, falei, pastor, não é eu. Acha outro maestro, nós vamos lhe ajudar, vamos tentar. Ele falou, acho que você não entendeu. Deus fala ao meu coração que é você, mas a aposentadoria é no tempo dele. Desliguei o telefone, até brinquei com a Marielle. Mas o pastor é teimoso, hein? O que será que o pastor enxergou em mim? Não pode ser. No dia 1º de setembro, irmãos, às 9 da manhã, eu fui aposentado da vida militar. O que era para ser 3, 4 anos, Papai do Céu acelerou tudo. E no dia 10 de outubro, nós chegamos em Santa Rosa. Vocês estão comemorando 60 anos? Nós comemoramos agora 2 aninhos. Extremas dificuldades. Trabalhando com pessoas que não foram alfabetizadas musicalmente. Uns já tocam, outros não tocam. Uns têm a cultura do ensaio, outros não sabem o que é ensaiar. Dando graças a Deus, completamos 2 aninhos. E eu estou aqui, irmãos, única e exclusivamente para agradecer a Deus e também a tudo aquilo que o Sérgio tem feito por nós. Vocês não conhecem, o Sérgio é um amigo de longa data, mas muitas vezes, desde a minha primeira estada ali, o Sérgio vai de bom coração, sem cobrar nada, e nos ajuda. Sabe o que ele faz? O que está escrito aqui, encorajamento. Às vezes eu estou nervoso, ligo para o Sérgio parece que ele tomou alguma medicação, que ele fala assim, calma, gringo, calma, faz assim. Lá no Centenário, saindo fumaça de tudo lá, eu olhava para o Sérgio, ei Sérgio, está tranquilo, está tudo tranquilo, vai dar tudo certo. Que bom nós termos alguém assim no nosso barco. Que bom nós termos alguém que no momento que nós achamos que não conseguimos, tem um colega, tem um amigo, tem alguém. E o que eu quero falar para você, meu irmão, que veio aqui hoje, o que você tem feito para encorajar alguém? Se você é esposo, se você é esposa, encoraje essa pessoa que está ali pegando o instrumento, que às vezes chega em casa cansado, abatido depois de um dia de serviço, e você vê aquela pessoa abrindo a pasta para poder dedicar. Há um tempo atrás, e eu vou encerrar agora, um irmão chegou para mim ali e falou assim, eu estou saindo da orquestra porque a minha esposa tem ciúme de mim. Eu falei, ciúme do quê, irmão? Ciúme do instrumento que eu toco na igreja. Eu falei, mas como assim, irmão? Ela falou que eu troco ela pelo instrumento. E eu falei assim, irmão, pega ela, no dia que for o ensaio, convida ela para ela ir ver o que você está fazendo. Você não está indo num boteco tocar. Você está indo servir ao Rei dos Reis, que morreu por nós. Quando você chega em casa cansado do teu dia a dia, você que não vive música, ou até você que vive no contexto de música, porque quantas vezes eu chegava do quartel e eu falava para a Mari, eu tenho que ir para o quarto preparar a cantata. E ela falava, tá bom.
seja um encorajador. Eu gostaria de convidar a igreja para se colocar em pé. Eu tenho estado, irmãos, desde que eu tive esse problema de saúde, em locais onde eu nunca imaginei, eu sempre sonhei. Em 2022, aconteceram 2 fatos que foram, para mim, um divisor de águas. O primeiro, em 17 de novembro de 2021, eu saio de uma cirurgia. Nós estávamos passando por um problema de saúde, e vocês sabem que isso tumultua toda a vida. E nós tínhamos, minha esposa tinha salão de beleza, fechamos tudo, nós estávamos vivendo uma vida muito apertada. E quando eu saio da mesa de cirurgia, a gente vai para o bloco cirúrgico, eu com o olho operado, eu recebo um convite para ir para a Escócia. E eu falei, meu Deus do céu, ir para o maior festival de música do mundo, isso é sonho para nós músicos. Mas não tinha R$1. E esse projeto, irmãos, cada um investe do seu bolso para poder estar. Lá nos Estados Unidos, as igrejas, elas agregam os músicos, os professores. E aí eu cheguei em casa e falei para Mari, eu vou para a Escócia. Eu lembro que quando eu entrei, logo na esquerda, assim, a Mari estava lavando a louça, assim, ela olhou e falou, Jediael, mas como? Eu falei, eu não sei como, mas eu vou para a Escócia. E eu falei com o irmão Maxwell, que era o meu chefe de naipe lá no quartel, e ele falou, imprime a carta convite, e amanhã, quando nós sairmos do médico, que tem que fazer o retorno, a gente leva, pede as tuas férias, e vamos tentar achar um jeito de ir. O custo da viagem, $3.650. E eu lembro que eu cheguei na consulta, irmãos, e sentei, o médico tirou o curativo, o doutor Arthur Andrade. Não foi na igreja. Ele falou, foi bem a cirurgia, e nisso, onde eu deixei do lado, assim, da maca, estava a carta convite. Ele falou, o que é esse lugar, Escócia? O que tu vai fazer na Escócia? Porque eu adoro ir na Escócia. Escócia começou a falar para mim, e eu falava, é verdade, é mesmo, é bonito. E eu já estava crendo que algo ia acontecer. E aí ele falou, o que é isso que tu faz? Eu falei, eu participo de um projeto missionário, que é um projeto com músicos cristãos. Ele falou, mas isso é muito lindo, tu vai, né, Jediael? Eu falei, eu não sei se eu vou ainda, vamos ver. Ele falou, mas por quê? O que está faltando? Eu falei, eu levanto o recurso. Ele fez bem assim, ó, bateu no meu ombro e falou assim, ó, fica tranquilo, isso aí eu te patrocino. Eu comecei a chorar dentro do consultório dele, o meu colega ficou assim, em estado de choque. Eu falei, não, doutor, acho que o senhor não entendeu. É 3.650, eu falei com ele. Ele falou, não, eu te patrocino. Nós fomos para o carro. Chegamos no carro em choque. O irmão Maxwell falou o quê? Porque sempre tem um amigo que é realista. Será que o doutor entendeu que isso é dólar? E eu falei, meu Deus, é verdade. Voltei no consultório. Doutor Arthur, o dólar estava 6,10. O senhor entendeu? É $3.650. Ele... isso aqui vai mais a IOF. Me manda o Pix que eu vou te mandar 20 mil. E não fica pedindo dinheiro para os outros. Eu vi o que tu faz. Continua nesse trabalho. Você entende que ele não foi dentro de uma igreja? Deus permitiu eu ter um problema de visão para que eu estivesse dentro de um consultório falando. Por 7 cirurgias eu tive que conversar com ele diuturnamente. Falando com ele, falando de Jesus, do meu amor à música, do meu amor a tudo que eu faço. E o doutor Arthur, por muitas vezes que eu faço essas viagens, ele nunca botou o pé dentro da igreja, irmãos. Ele contribui comigo. A gente presta contas, e volta e meia, eu estou no meu celular, eu recebo assim uma mensagem. Pode fazer uma oração por mim? E eu paro onde eu estou e ligo para ele. E eu digo, o senhor já é crente? Ele fala, eu não sou crente, tu está doido? Eu falei, papai do céu morreu pelo senhor, o senhor só ainda não deu o passo. Ele fala, meu Deus, Jediael, tu acha que eu já sou crente? Eu falo, o senhor já é crente. Papai do céu já morreu, o senhor não vai fazer o sacrifício, ele já fez. No mesmo ano, irmãos, 2022, eu sou convidado a participar em Nova York, no Carnegie Hall, principal teatro do mundo para nós músicos.
com a Jubilate Orquestra, uma das orquestras mais famosas dos Estados Unidos, cristã, para um concerto. O maestro Kemp Kirkland me pergunta, você tem vontade de vir fazer um concerto? Tu tem coragem de vir? Eu falei, tenho. Ele falou, tu consegue levantar o recurso para a passagem? Eu falei, vou tentar. Liguei para o pastor Renato, que é um pastor de uma igreja presbiteriana que eu dei aula 2 anos antes lá. Falei, pastor Renato, fui convidado para tocar no Carnegie Hall. Ele falou, meu Deus, que bênção. Eu falei, ora por mim. Ele falou, gostaria de te ajudar financeiramente. Mas lá, ele falou, eu tenho que conversar com as pessoas que podem ajudar. Amanhã de tarde eu te dou um retorno, tá bom, Gidiael? Eu disse, tá bom, pastor, já fiquei feliz. Desligo e ligo para o maestro Jairo, lá de New Jersey. Em 2019, irmãos, nós ficamos uma semana, eu e mais 2 professores, formando a orquestra de New Jersey. Funciona hoje a orquestra lá da Assembleia de Deus. Aí eu falei, irmão Jairo, eu fui convidado para tocar aí no Carnegie Hall. Ele falou, glória a Deus, Edia, olha só, eu não sei se vai dar certo para fazer alguma coisa contigo aqui, independente disso eu te dou metade da passagem. Eu já fico feliz. E aí eu peguei e falei para a Mário, olha Mário, só é a metade, só falta a metade agora. E aí, no outro dia, o pastor Renato me liga e diz o quê? Gidiael, eu tenho uma notícia boa, mas não conseguimos tudo. Só conseguimos a metade. Existe um Deus de detalhes. E eu quero falar para você, músico, que está aqui, ó, às vezes o trompete está ruim. Às vezes o instrumento não é o melhor. Não pede para os outros, pede para o Papai do Céu. Ele vai te dar o melhor, porque Ele está recebendo o teu louvor. Faltava hospedagem. Uma semana em Nova York, 12, 15, 18 mil reais. Outra luta. Tudo é luta quando a gente não ganha em dólar. E aí eu estou lá, o irmão Jairo me liga e fala, Gidiael, conversa com a irmã Lucilane, quem sabe... Eu tinha dado aula para o filho dela na pandemia, o filho dela tem paralisia cerebral, a gente trabalhava porque ele tinha crise de ansiedade gravíssima, e nós trabalhamos com o pandeiro. A irmã Lucilane fala assim para mim, Gidiael, se tu não se ofender, nós vamos estar na Flórida de férias, a casa está à tua disposição para ficar. Cada vez, irmãos, que eu conto esses testemunhos, não é para dizer que o irmão Gidiael é bom ou coisa assim. É para que você perceba o tamanho do Deus que você tem. Ontem eu estava aqui, ó, agradecendo a Deus. No primeiro congresso que eu toquei, o pastor Luiz Antônio e a irmã Lauriette estavam aqui. Eu estava bem ali onde está o tapete, tocando bateria. Já toquei lá em Brasília para o presidente, para a presidente na época. Nunca tremi quando eu tremo para estar aqui. Porque aqui é para o Rei dos Reis. Eu queria orar por você nesse momento. Pastor, me permite. Eu sei as aflições que você passa musicalmente nesse Brasil. Mas existe um Deus que recebe o teu louvor. Você não toca para a igreja ela é abençoada com o que você toca. Mas o primeiro louvor, ele está aqui, irmãos. O primeiro culto do músico é o ensaio. É nele que eu tenho que sentir aquele louvor falar comigo, para me chegar no domingo e dizer, eu tenho que estar lá mais cedo possível, porque hoje eu vou tocar para aquele que cura, eu não curo. Hoje eu vou estar tocando lá e alguém vai estar com câncer e vai ser curado. Enquanto o irmão orava aqui e falava sobre alguém que estava com dor, a Mari sabe, eu estou a semana toda com uma inflamação no ombro, de não conseguir movimentar o meu ombro. Eu nunca tive esse tipo de inflamação. Tomando medicação, tomando tudo. Só eu sei essa noite a dor, a Mari teve que fazer, passar gelol, e eu uma bursite, acredito eu que seja, de não conseguir movimentar, de dor. E hoje de tarde eu falava, Jesus, durante o período que eu falava, por favor, não me deixe sentir dor. Porque sentir dor é muito ruim. Ele sofreu muito mais do que eu. Quando você tiver com vontade de não vir, pensa, ele morreu para que você estivesse aqui. Jamais desista do teu chamado. Jamais, por causa de A, de B, de C,
diga: vou largar o meu instrumento. As dificuldades que nós temos com os seres humanos está aqui. O que Papai do Céu fez por nós está aqui. Obrigado, Igreja de Uruguaiana, por tudo que vocês fizeram por mim, me permitindo viver aqui musicalmente e ser educado por vocês aqui, por cada ensaio, por cada dia, por cada maestro que eu tive. E eu quero agora, eu vejo o pastor Leandro como o maior presente que nós temos dentro da igreja. Quando eu posso, pastor Gemiro, pegar e ligar para alguém e dizer assim: irmão, fala com a igreja, para que eles possam orar por mim. Eu não aguento o Lucas 3 minutos puxar aqui e falar assim: pai, eu quero tal coisa. Agora imagina Papai do Céu ouvindo nós todos, pedindo algo. Imagina o que o irmão falou, ter 40, 60, 80, 120, 150, 200 músicos aqui. Sabe para quê? Para que nós possamos levar a esse mundo perdido uma música dos céus, para que eles possam viver a mesma alegria que nós vivemos. Não é a conta bancária, é a certeza que um dia não vai mais ter o horário e nós vamos morar no lugar celestial. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer, porque tu tem nos permitido viver aqui nesta igreja no dia de hoje algo tão especial, Pai, que é sobre encorajar. É algo tão maravilhoso vivermos a vida de orquestra, a vida de ensaio. Mas, papaizinho, nesse momento, mostra, Senhor, para que cada um dos irmãos que estão aqui, que nós podemos fazer mais, nós podemos atingir mais, porque tu morreu por nós um dia, Pai. Tu fez muito mais do que nós merecemos. Senhor, obrigado pela liderança dessa igreja que tu tem colocado como encorajadores, Paizinho. Senhor, fortalece cada dia mais essa orquestra, e que essa orquestra possa ser testemunho vivo de tantas outras bênçãos que essa igreja receberá, Senhor. Que pessoas que entrem aqui, pessoas que estejam às vezes tristes, abatidas, pessoas que até mesmo dentro da orquestra possam estar passando por algum problema, sejam saradas no nome de Jesus.